Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, o programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você conhece um pouco mais a respeito da doutrina espírita, indicação de livros, atos e fatos que aconteceram na história do Espiritismo e mensagens também. O nosso programa de hoje é baseado numa notícia. Elenco da segunda temporada do Good Omens fala sobre céu, inferno, anjos e demônios. Em entrevista que foi realizada antes da greve dos roteiristas, o elenco da segunda temporada do Good Omens deu entrevista esclarecendo a respeito do filme. É importante lembrar que Good Omens está na sua segunda temporada e se baseia na adaptação do romance de Gaiman para a Prime Video. Bons Presságios é o nome. A primeira temporada foi imensamente inteligente na maneira como eles retrataram os agentes do céu e do inferno, com estruturas governamentais opostas, mas essencialmente em conluio. Havia abelhas operárias, havia CFOs e membros do conselho, havia documentação e prazo. Foi a perfeição imaginada por um departamento de recursos humanos. A segunda temporada expande muito mais esses detalhes, revelando o céu e o inferno, um elenco maravilhoso de personagens com seus próprios humores, preocupações, problemas e também até emoções. O elenco composto de Liz Carr, Kelly Sepúlveda e Shelley Cohn conversou com um programa de TV sobre como interpretar anjos e demônios não humanos que eles acham que sejam bons presságios na desconstrução espirituosa da vida após a morte. É interessante, nós separamos esta notícia porque no dia 13 de agosto de 1865, Allan Kardec lança a quarta obra da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, e é importante a gente compreender um pouco mais a respeito destas duas localizações, que também fazem parte da mitologia, não só da mitologia greco-romana, conforme Allan Kardec analisa do livro Céu e Inferno, faz parte também da tradição católica e de outros segmentos religiosos, e também da doutrina espírita, que nos esclarece a respeito do que é céu, do que é inferno. Mas primeiro vamos dar uma passadinha na história. Conhecer um pouquinho do que as mitologias dos povos falam a respeito disso, porque é uma constante no planeta. Todas as civilizações tiveram as suas noções de céu e inferno, claro que cada uma é de acordo com o povo. Por exemplo, entre os astecas. Os astecas acreditavam na existência de um lugar chamado Mictlán, que era o próprio destino da maior parte dos mortais quando eles deixavam a Terra, independente de como viveram. Porém, dependendo das condições, algumas almas tinham o direito de ficar em outros lugares. Um deles era o Tlalocan, que servia de morada para Tlaloc, o deus da chuva, um espaço reservado exclusivamente para aqueles que morriam por causa da chuva, dos raios, das doenças de pele, ou ainda para os que haviam sido sacrificados à divindade. Este paraíso era descrito como um local calmo, repleto de flores e dança, o que parece fazer sentido, já que se tratava da casa do deus da chuva. As pessoas que sofriam de deformidades físicas, os quais as astecas acreditavam que viviam sobre a proteção do deus, Tlaloc, também tinham espaço garantido no paraíso. E as almas que passavam por Tlalocan frequentemente reencarnavam, indo e voltando entre os reinos astecas. Já o inferno, segundo os astecas, tinha o nome de Mictlán. É um submundo da mitologia asteca. A maioria das pessoas que morrem vão para o Mictlán, embora existissem outras possibilidades. Elas
Ele está localizado distante ao norte e consiste em 9 níveis distintos. A viagem do primeiro ao nono nível era difícil, demorava 4 anos, mas os mortos eram ajudados por Xolotec, e tinham que enfrentar muitos desafios, tais como atravessar uma cordilheira, onde as montanhas se chocavam uma contra as outras, um campo com vento que soprava facas que raspavam a carne, e um rio de sangue com terríveis onças. Mictlán era governado por um rei, Mictlantecutli, que era o senhor do submundo, e sua esposa Micacihutl, que era a senhora do submundo. Outras divindades também existiam. Vamos ver agora na mitologia celta, vindo para a Europa. Os celtas, assim como os irlandeses, acreditavam que seu paraíso estava localizado no Oceano Atlântico. A mitologia o descrevia ora como uma ilha, ora como um arquipélago. Em alguns casos, acreditavam até mesmo que o paraíso estivesse embaixo do oceano. As descrições apontam que o outro mundo dos celtas era uma espécie de imagem refletida da Terra, em que as doenças, a velhice, a fome e todos os outros males estavam banidos. Acreditava-se que diversas divindades da mitologia celta moravam no paraíso e que as almas dos humanos que foram justos podiam interagir com os deuses por toda a eternidade. Uma diferença, uma curiosidade em relação às outras mitologias é que os celtas contam que alguns mortais chegaram a visitar o outro mundo. Agora vamos conhecer aí o inferno da mitologia celta, que tinha o nome de Anham. Na mitologia, Anham era o outro mundo, a terra das almas que partiam deste mundo, governada por Ar, ou muito posteriormente por Gwyn, ou Nud. Era basicamente um mundo de delícias da eterna juventude, onde não existiam doenças e sempre fartura de comida. É dito que An poderia admitir pessoas ainda vivas, desde que elas encontrassem a porta. Então, aqui nós vemos em duas mitologias, algo interessante que não fica muito diferente do conhecimento da mitologia grega e romana e também do conhecimento do cristianismo, e também não é muito diferente daquilo que a doutrina espírita nos esclarece no livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno, como já dissemos, é a quarta obra de Allan Kardec, foi publicada pela primeira vez em 1865 e aborda temas como céu, inferno e da vida espiritual. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte, a doutrina, trata dos fundamentos da doutrina espírita sobre o assunto, enquanto que a segunda parte, exemplos, apresenta uma série de relatos de experiências espirituais que ilustram os princípios apresentados na primeira parte. Então, de acordo com o Espiritismo, o céu e o inferno não são lugares físicos, não, mas estados de consciência. O céu é o estado de felicidade plena, enquanto que o inferno é o estado de sofrimento. A felicidade e o sofrimento são consequências das nossas ações na vida terrena. Os espíritos superiores ensinam que a vida espiritual é uma continuação da vida terrena. Após a morte, continuamos a evoluir espiritualmente e nossas ações da vida terrena têm impacto direto na nossa evolução espiritual. Então, o Céu e o Inferno é uma obra importante para a compreensão da doutrina espírita sobre o assunto da vida espiritual. O livro oferece uma visão abrangente e profunda sobre os temas do céu, ou do inferno e da vida espiritual. É uma fonte valiosa para aqueles que buscam conhecer a verdade sobre a vida após a morte. É importante a gente lembrar a respeito do conhecimento do que nos espera, do que nos aguarda após a morte, porque todos nós, ao morrer, passamos por um estado de perturbação até acordar na vida espiritual, e
A duração desse estado de perturbação tem como uma das causas, no caso de abreviação desse estado, o conhecimento da vida espiritual. É importante a gente lembrar que a doutrina espírita nos esclarece que a vida espiritual é o quê? É uma continuação da vida terrena. Então, diante desse fato, o que acontece? O céu, o inferno estão no entorno da Terra, porque não existe céu em cima e inferno embaixo. Porque hoje nós estamos no hemisfério. Aqueles que estão no outro lado da Terra vão ter também a mesma visão. Então, o céu e o inferno são locais onde nós permanecemos de acordo com o nosso comportamento. Só que a doutrina espírita também nos esclarece que não existe sofrimento eterno. A maioria dos segmentos religiosos que não são reencarnacionistas, acreditam que após a morte, a sorte do espírito está lançada. Ou vão para o céu, vão para o inferno. Outros acreditam que nem os nem tão bons e os nem tão ruins acabam indo para um local que é o purgatório, de onde podem sair. Mas, analisando principalmente o lado mais obscuro do ser humano, que normalmente nos liga aquilo que nós chamamos de inferno, a justiça divina nos esclarece, ou melhor, o livro Céu e Inferno nos esclarece que nós podemos, se por acaso tivermos ido para o inferno, de acordo com as nossas ações, nós podemos sair de lá. A partir de quê? A partir de, primeiro, do arrependimento dos atos negativos que cometemos. Enquanto nós estivermos ainda com um pensamento arraigado no mal, é claro que nós vamos ficar 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 anos no sofrimento. Mas a partir do momento que a gente cansa de sofrer, o que acontece? Nós normalmente analisamos os nossos atos da vida, compreendemos o erro, nos arrependemos e normalmente, a partir desse momento, aqueles espíritos que controlam os nossos pensamentos compreendem que nós estamos aptos a reiniciar a nossa caminhada num novo corpo após o arrependimento. Então, só que aí, depois do arrependimento, ainda nós temos mais 2 etapas para cumprir. De acordo com o Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do Céu e Inferno, cada um de nós, depois de errar, tem que passar pela expiação, ou seja, temos que sofrer na carne aquilo que nós fizemos outros sofrer. Isso chama-se expiação. E, normalmente, a gente expia as nossas faltas aonde? Um novo corpo, numa nova vida aqui na Terra. Então, quando a gente vê pessoas passando por extremas dificuldades, muita dor, muito sofrimento, nós percebemos que aquele espírito está se recuperando dos erros que cometeu. Mas não acaba aí. O processo não. Ainda tem a terceira parte, que é a reparação à lei divina, que é repor àquele a quem nós prejudicamos, a quem nós retiramos. Por exemplo, retiramos a vida de um pai de família. A família vai passar por dificuldades. Numa outra encarnação, nós viremos junto daquela família para auxiliá-los, recuperando do nosso erro. Então, no final do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec coloca que a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Ou seja, cada um de nós colhe na pátria espiritual os frutos daquilo que nós plantamos aqui. Se plantamos coisas boas, colheremos coisas boas. Então a gente compreende que a chave para a felicidade e para a evolução espiritual é o que é
é o amor. Por amor, Jesus vem ao planeta. E a partir do momento que nós começamos a conjugar melhor o verbo amar, e que não seja de uma forma possessiva, no momento que nós amarmos a família, o local de trabalho, a comunidade, a humanidade como um todo, nós estaremos aí dando novos passos em direção à felicidade. É importante a gente lembrar que a doutrina espírita também nos esclarece a respeito da localização dos espíritos no entorno do planeta Terra. Mário Frigeri, escritor espírita, tem um livro intitulado As Sete Esferas da Terra, onde eles esclarecem aonde permanecem os espíritos. Por exemplo, mais próximos do céu da Terra, nós temos o abismo, onde ficam os espíritos mais maus, podemos dizer assim. Depois nós temos as trevas, onde ficam aqueles um pouco menos maus. Temos a crosta terrestre, que é o divisor de águas, né? Temos aquilo que nós chamamos de umbral, que nos foi bastante esclarecido através do livro Nosso Lar, local onde estava o espírito André Luiz. Ele permaneceu 10 anos, e o umbral fica onde? Aqui onde nós estamos. Na crosta terrestre, e se estende por 1 ou 2 quilômetros acima. Mais acima do umbral, nós temos os locais onde vivem os espíritos mais evoluídos. Por exemplo, acima do umbral, nós temos a esfera da arte, cultura e ciência, onde ficam os espíritos que se dedicam a isso. Temos também, acima da arte, cultura e ciência, a esfera do amor fraternal universal, onde temos espíritos mais evoluídos, digamos que seriam os espíritos mais evoluídos do planeta. E, finalmente, nós temos a sétima esfera, que é diretrizes do planeta, que é o local onde Jesus e aqueles que coordenam a evolução do planeta estão. É claro que Jesus não está confinado ao planeta Terra. Jesus, por ser um espírito puro, ele pode mover-se entre os planetas do nosso sistema solar, entre os sistemas da nossa galáxia e também entre as galáxias. E é importante a gente lembrar também que, na segunda parte, nós iremos ter depoimentos de espíritos nas mais diversas situações, desde criminosos empedernidos até de bons espíritos. Então, é importante a gente ler o livro Céu e Inferno, porque vai nos mostrar, a partir do momento que nós fazemos uma análise das nossas ações aqui no planeta, para onde nós vamos após a nossa morte. Vamos agora às efemérides espíritas do mês de agosto. No dia 1º de agosto, em 1865, é lançada a primeira edição do livro Céu e Inferno, quarta obra da codificação, que é o tema do nosso Papo Espírita hoje. No dia 2 de agosto, é fundado no Rio de Janeiro, em 1873, o Grupo Confúcios, primeiro grupo espírita do Rio de Janeiro e primeira entidade jurídica do espiritismo no Brasil. Foi fundado na residência de Francisco Siqueira Dias Sobrinho, tendo entre os participantes Bittencourt Sampaio. Em 1944, no dia 8 de agosto, a Federação Espírita Brasileira e o médium Francisco Cândido Xavier são processados pela família do escritor Humberto de Campos, já desencarnado. Por que isso? Porque Chico Xavier publicou livros psicografados pelo Humberto de Campos, espírito, é claro, e a viúva, a família, entraram com uma ação exigindo os direitos autorais da obra. Mas a justiça entendeu que obras de espíritos não incide direitos autorais. E, no dia 11 de agosto, em 1826, em Nova York, nos Estados Unidos, nasce o médium americano Andrew Jackson Davis. Desencarnou em 13 de janeiro de 1910
e através dele foram feitas muitas materializações. Para quê? Para realmente confirmar a existência e a sobrevivência do espírito. Já que estamos falando no livro Céu e Inferno, né, que é o motivo do nosso programa, vamos também às indicações de livros. O primeiro livro que nós indicamos, claro que é o Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec, que vai nos dar uma visão panorâmica de como vivem os espíritos na parte espiritual. O segundo livro é Umbral, Projeções Mentais e Testemunhos de Resgate Espiritual. É dos médiuns Abel e Adriana Glasser. Através deles, o espírito Caibar Schuptel nos traz um relato sistemático e organizado das diversas regiões umbralinas. E também traz narrações de espíritos que, desse modo, desviaram-se das diretrizes divinas e morais e cada um colhe aquilo que plantou. Eu diria que é uma atualização, não uma atualização, mas um esclarecimento melhor a respeito do céu e inferno. Nós temos uma coleção de 4 livros que é interessante também, que é a coleção 5 Dias no Umbral. No primeiro livro, é do médium Osmar Barbosa, ditado pelo espírito Nina Brestonini, conta a história de uma jovem de 24 anos que desencarna por causa de uma doença no coração. Exausta e assustada, ela acorda no plano espiritual em uma das enfermarias da colônia Amor e Caridade. Quando ainda se recuperava dessa intensa viagem, da passagem, que todos nós vamos fazer um dia, ninguém vai escapar, Nina recebe o convite que transformaria toda a sua trajetória espiritual, se juntar a uma caravana em missão de resgate no Umbral. E aí vem, não vou dar spoiler, porque vou deixar que vocês leiam. Quem será que eles tinham que resgatar? Por quê? E que perigos imprevistos encontrariam pelo caminho? Pois é. Aí a gente compreende também o porquê que a gente nem sempre compreende as decisões tomadas nas esferas superiores a respeito da vida de cada um de nós. E aí, nesse primeiro livro, nós vamos encontrar algumas respostas. O segundo livro trata do resgate. O terceiro livro, uma parte extremamente importante a respeito do perdão, que normalmente, em todas as nossas reencarnações, nós ferimos, nós maltratamos, nós assassinamos, nós também fomos feridos, fomos maltratados, assassinados. Então, o perdão é extremamente importante na nossa vida atual e também para as vidas futuras. E, no quarto livro, trata a respeito dos limites do umbral. Amigo e seguidor, neste domingo, dia 13 de agosto, é o domingo dedicado aos pais. É importante a gente refletir um pouco a respeito da figura paterna. Normalmente o pai é um exemplo para o filho, como a mãe é um exemplo para a filha, e nos dias de hoje em que a nossa vida está muito atribulada, eu digo por experiência própria, analisando hoje o tempo da minha paternidade, muitas vezes nós, em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós pensamos primeiro em nós e depois nos nossos filhos. Mas, à medida que o tempo vai passando, a gente compreende melhor os erros que cometeu e procura cometer o mínimo de erro possível com os nossos netos. Então, hoje, eu desejo a todos os pais, espero que tenham tido um dia de uma convivência alegre, feliz com a família. Muitos devem ter recebido um presente, outros, devido à condição financeira da família, não receberam presente, mas com certeza todos receberam um abraço, um beijo, o carinho da esposa, dos filhos, e é o que eu desejo também a todos os pais. E hoje, encerrando o nosso Papo Espírita,
Normalmente eu encerro com uma oração, mas hoje eu vou compartilhar com vocês palavras do Chico Xavier a respeito da paternidade. Então, eu agradeço a todos vocês por terem estado comigo durante esses momentos. Fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo Papo Espírita. E fiquem com o Chico Xavier. Conduziu no extenso e furioso mar da vida terrestre. Aprende a respirar dentro dele com o respeito e a bondade que a vida nos merece. Haverá, porventura, lição mais comovente que o esforço de teu pai por manter-te robusto, e poderemos, acaso, encontrar mais sublime testemunho de sacrifício e ternura que o carinho de tua mãe, esquecida de si mesma em favor de tua alegria? Quando a chuva lá fora enlameia a estrada e quando a ventania passa zunindo na altura, já pensaste na bênção do teto que te agasalha? A mesa, quando a sopa fumegante convida tua fome ao repasto, já refletiste na sublimidade do santuário que te abriga? Quando cansado te acolhes ao leito, já meditaste na doce e misteriosa mão de Deus que te sustenta o sono? Aprende a honrar tua casa no culto da gentileza, enriquecendo-a com o teu serviço constante no bem e edificando-a com o amor. Lar é o primeiro degrau com que o Todo Misericordioso nos induz a escalar o céu. Tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores nunca ajudam na preservação da tranquilidade do